Meu nome é Diego Ramos Laoz. Ramos, né? Já sugere plantio, os ramos. Sou morador aqui da Vila Madalena há 41 anos, então toda a minha vida eu moro aqui. Sou professor e plantador na cidade de São Paulo, em alguns lugares. Desde 2011, eu comecei a ficar um pouco mais incomodado com o crescimento da Vila Madalena e a forma com que as pessoas se relacionavam aqui, né? Porque eu vivia a Vila Madalena, eu brinquei muito na rua da Vila Madalena, conhecia todos os vizinhos e todos os vizinhos te conheciam e era uma comunidade que se ajudava bastante. E aí com esse crescimento de surgimento de vários prédios onde moravam 4 famílias, passaram a morar 40 e assim por diante, até que você passasse a conhecer menos pessoas. E aí eu sempre tive uma paixão que eram as orquídeas. E aí eu tinha, sei lá, por volta de 1000 orquídeas em casa, pelas paredes de casa, porque minha casa também foi rodeada pelos prédios, então eu só conseguia cultivar orquídeas e bromélias, por conta da luz e tudo isso. Então eu resolvi que esse jardim não seria mais só meu e eu comecei a plantar orquídeas nas árvores do bairro. E aí no início todo mundo me chamava de maluco, porque como que você vai colocar uma orquídea na rua, vai sumir? Eu falei, não tem problema, para cada uma que sumir a gente coloca 2 e vamos ver no que vai dar essa história. Aí chegou um tempo que eu já tinha colocado muitas no bairro e eu não queria mais parar de plantar, porque era por meio desse movimento que eu conhecia as pessoas. Então a gente não tinha só orquídeas, daí eu comecei a plantar alguns temperos e flores em garrafas PET e a gente começou a decorar alguns postes do bairro. E aí não teve mais um fim essa história. A gente começou a povoar as ruas de flores e aí a gente começou a invadir as praças, foi conhecendo mais gente e hoje... E aí esse projeto a gente começou, ele chamava Orquídeas na Vila. E aí como a gente começou a ir para lugares mais áridos, nasce o Flores no Cimento. Então hoje a gente está dando algumas eletivas nas escolas públicas de forma totalmente voluntária de jardinagem. A gente tem a Horta Madalena, que é um outro viés que a gente acredita muito nas hortas urbanas, como forma não só de humanizar os espaços, mas que a comida é para todo mundo, então todo mundo pode colher mesmo no espaço público. A gente tem outra bandeira que é plantar a Mata Atlântica na cidade, porque a Mata Atlântica é originária de São Paulo e muitas árvores de Mata Atlântica são proibidas por lei de serem retiradas, então você garante o espaço público. Muitas praças e escolas públicas, principalmente dessa região, vira e mexe surge um assunto, essa praça vai ser vendida, olha, essa escola vai ser negociada, porque os terrenos são caros, então as incorporadoras... É interessante para elas e é interessante para nós plantar essas árvores, porque eles não vão construir nada particular num espaço público. Então, no início, quando a gente começou a usar as garrafas para fazer os nossos vasos, era um meio de reutilizar esse material. A drenagem a gente não usava pedrisco, usava isopor. Então, a gente mesmo ainda hoje, quando a gente reutiliza esses materiais. E é muito maluco essa relação que a gente tem com o consumo, né? Porque as pessoas passaram a olhar a Vila Madalena de uma outra forma, e não era uma forma boa. Porque a flor quase sumia e o que ficava era uma garrafa e isopor dentro dela. Então, submetia uma região periférica e as pessoas começaram a se incomodar porque a paisagem não era a que eles desejavam. Que é um processo de reeducação do olhar das pessoas para tudo isso. Eu falei, olha, a gente pode pintar essas garrafas, a gente pode escrever poesias, a gente pode escrever um desejo que a gente tenha para esses espaços nas garrafas. E aí foi transformando. O Flores no Cimento, ele
quase transborda assim há 3, 4 anos atrás, numa ação de Dia dos Namorados, aonde foi o presente, ou um dos presentes mais baratos de São Paulo, porque a gente colocou um arranjo de flor em qualquer lugar de São Paulo por R$20. E foi meio maluco, porque era eu e mais 2 pessoas, o Flores no Cimento, e saiu no Jornal Nacional o negócio. E o desafio era que essas mensagens de amor que as pessoas se dedicaram ficassem em um lugar da cidade que de alguma forma aquilo humanizasse mesmo cada cantinho desse. É quase uma acupuntura, sabe assim? Você vai pinicando vários pontos e eu acho que em muitos lugares replicou assim. Tem ruas que a gente nunca mais voltou e a gente recebe fotos, os moradores abraçaram a ideia e tá cheio de garrafa com flor, tempero e é isso, meio que transformou um lugar. Bem, eu morei na Vila Madalena em 2 fases da minha vida. A primeira, na década de 90, quando eu estava fazendo faculdade em São Paulo. Eu sentia São Paulo muito mais duro, bruto, uma cidade que me oprimia, com tanto concreto, pouca área verde e as pessoas também muito robóticas. E eu sempre morei no interior, sempre morei em casa, sempre tive contato com a natureza, isso me chocou bastante. Nessa segunda fase, e morando aqui nesse local, eu notei uma diferença, parece outra cidade. Esse projeto do Diego, a gente acabou se conhecendo porque ele é nosso vizinho, é aqui do bairro, e é fundamental esse trabalho do projeto Flores no Cimento, porque está humanizando de uma forma geral, está tocando as pessoas com atividades de mão na terra, plantio, regai por nós, então são toques que as pessoas às vezes passam desapercebidas se ele não estivesse fazendo esse trabalho. Na verdade, o que a gente quer, eu sempre disse isso, né? Quando a gente começou a plantar orquídea pra caramba assim, todo mundo perguntava, mas quantas orquídeas você plantou? X, não me importa. O que importa é quantas pessoas passaram a sair de casa para cuidar de um espaço que é comum, que é um espaço coletivo, né? E a gente recebia muita crítica de outros coletivos que estavam pela cidade. Mas vocês não precisam fazer isso na Vila Madalena, porque a Vila Madalena já é um bairro, eu falo, um bairro de poder aquisitivo alto, onde as pessoas não se olham e não convivem no mesmo espaço. Se é isso que vocês querem me dizer, é isso que eu quero mudar. Então, é um pouco dessa humanização, sabe, do espaço público, de apropriação, de uma educação que esse espaço é nosso. Eu admiro muito o trabalho do Diego, esse dom que ele tem de humanizar os lugares. Aqui nessa praça, o que você mais vê são borboletas. Ele sempre está plantando árvores nativas e sempre que quando você chega para conversar com ele te ensina alguma coisa. Nessa praça você encontra crianças, pessoas caminhando com seus animais, um espaço que transmite amor e carinho, os dizeres que ele coloca também na praça. Ele faz surgir nas pessoas um sentimento de pertencimento. Quando as pessoas começam a perceber um pouco isso, essa roda não vai mudar do dia para a noite, pode demorar, sei lá, muitos e muitos anos, mas eu vejo que, a praça onde a gente está era uma praça de grama, onde ninguém entrava aqui. Com os canteiros de comida e flor, as pessoas passaram a visitar as flores e vir retirar comida, o tempero para fazer, sei lá, o seu macarrão lá, macarronado, o seu manjericão, o seu alecrim. E eu vejo muita criança aqui, porque tem muita borboleta, porque a gente tem plantado muitas flores que atraem polinizadores. Por quê? Porque um dos motivos da gente plantar flor é um pouco resgatar as abelhas sem ferrão, que, sei lá, são mais de 300 espécies no Brasil. A gente não conhece e a gente está perdendo tudo isso. E hoje as abelhas são responsáveis por polinizar 80% do nosso alimento. Ou seja, se não tiver abelha, a gente não tem alimento. Então o que a gente faz é quase manter uns lugares de... Vamos manter esse ciclo vivo? Porque a partir do momento que as pessoas passam a entender esse ciclo, talvez elas olhem diferente e protejam esse lugar.
E aí eu te dou um exemplo muito fácil disso, né? Todo mundo aqui sabe ou já ouviu falar do pau-brasil, né? Alguém consegue identificar um pau-brasil? Alguém sabe olhar essa árvore e falar é um pau-brasil? É uma árvore protegida por lei. Mas se o cara estiver podando ali, você nem vai saber, vai cair um pau-brasil e tá caindo nossa história junto, assim. E é muito maluco, então a gente é só conhecendo a coisa que a gente vai conseguir proteger ela. O que mudou é que era uma coisa que era minha, de eu querer conhecer as pessoas. Agora tem pessoas querendo me conhecer por conta desse trabalho. E hoje a gente é convidado para plantar em muitos lugares de São Paulo e se unir e eu acho que a gente parou de plantar numa garrafa, né? Nessa praça aqui a gente já plantou, sei lá, mais de 40 árvores. Plantar em praça é proibido? É proibido. Tudo bem, né? Prefiro ser preso porque eu tô plantando Mata Atlântica numa cidade que a gente retirou toda ela e essa construção aí toda errada não é proibida. Então, não me sinto infringindo nenhuma lei. A cidade é concretada, é cimento e asfalto para todo lado, tanto é que as pessoas confundem um pouco o nome. É flores no asfalto, flores no cimento e tipo, eu falei, a gente conseguindo tirar concreto dessa cidade e trazendo um pouco mais de verde, sei lá, com certeza um respiro diferente, assim, porque a minha casa eu moro na casa que era da minha avó e quando construíram os prédios quase aterraram os jardins da minha avó e ela era velhinha, falou, cimenta tudo. Eu acho que o start de começar a plantar na rua foi um pouco esse, assim, quando eu entrava na casa da minha avó e não reconhecia minhas memórias de infância que eu passei nos jardins dela, assim. Eu falei, puta, tá tudo errado. E daí quando minha avó ficou doente, eu falei, desculpa, voinha, mas eu comecei a quebrar todo o quintal. E eu lembro até hoje que tinha uma pitangueira que eu colhi a pitanga na casa dela, plantei na casa da minha mãe. Sei lá, ficou 20 anos na casa da minha mãe essa pitanga num vaso. A pitangueira num vaso e eu comecei por ali. Eu falei, eu vou devolver para esse lugar essa pitangueira que é daqui, que, sei lá, a semente eu retirei daqui. Hoje ela tem 8 metros de altura, tipo, eu não consigo podar ela. Eu falei, E foi isso. Começou ali, eu comecei a ter orquídeas debaixo dessa árvore. Dessa árvore foi para outra parede, rua, praça e tomou a cidade, assim.